Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E, meus amigos, o dia hoje foi agitado, hein? Essa situação do jogo entre Vasco da Gama e Fluminense está dando o que falar, porque hoje o presidente do Fluminense mais uma vez ficou revoltado com a possibilidade do jogo sem São Januário, disse que não vai colocar os jogadores dele em risco, cheio de mimimi. A gente vai falar muito aqui sobre a situação lá no STJD, o Vasco aí prepara o recurso, Laureano, mas o recurso já não tinha ido. A gente vai explicar aqui para vocês. E a gente vai falar bastante aí da sequência do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. E o Vasco prepara um dossiê. O Vasco aguarda o programa amanhã da CBF para ver qual a desculpa o Celeme dará com relação ao lance da penalidade máxima do Gilberto no jogador Marlon Gomes, o qual mesmo deveria ser expulso. O Vasco prepara um dossiê para levar ao STJD. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, nos conceda uma oportunidade, é de graça. Se você não gostar do nosso conteúdo, depois você cancela, ativem o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, o jogo contra o Bahia já foi, né? Agora a gente pensa no Fluminense. O Vasco empatou ontem com o Bahia, ficou aquele gosto amargo na boca da gente, porque o Vasco poderia ter vencido a partida. Tínhamos a bola do jogo aí nos pés do Jair, o Jair fez o inacreditável. E olha, agora pensar no Fluminense. E esse jogo aí contra o Fluminense já está dando o que falar. Por quê? O Vasco da Gama está com conversas adiantadas com o Ministério Público e com o GEP. O GEP, que é o batalhão especial que opera nos estádios de futebol do Rio de Janeiro. Para quê, Laureano? Para que esse jogo seja em São Januário e com público. O Vasco da Gama prepara aí um relatório, certo? Para poder enviar ao Ministério Público. O Vasco ajeitou a situação da entrada lá de São Januário, no que corresponde às catracas, com a biometria e com o reconhecimento facial. E o seguinte, o TAC, o termo de ajuste de conduta, pode ser assinado a qualquer momento. O Vasco está aguardando aí só a situação do acórdão ser publicado lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Laureano, que acórdão é esse? É a última decisão a qual efetivamente não liberou São Januário. O Vasco quer fazer a situação toda bonitinha. E o presidente do Fluminense, certo? Ele disse assim: olha, em São Januário eu não jogo. É a segunda vez que ele falou isso. Que não joga em São Januário por condições de segurança. Ele disse que não vai expor os jogadores dele aí à falta de segurança. Então, o BO está formado aí, o Vasco não abre mão de jogar em São Januário. O Vasco está tranquilo porque vai ter uma paralisação
do Campeonato Brasileiro. O Vasco só volta aí a campo no dia 16 de setembro, perfeito? Então, o Vasco prefere fazer as coisas aí com calma. Bom, o seguinte, com relação ao recurso lá no STJD, o que que acontece? O Vasco ainda não impetrou esse recurso. Por quê? Pelo mesmo motivo aí que eu expliquei do Ministério Público. O Vasco aguarda a publicação da decisão, da última decisão, que foi desfavorável no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Aguarda ela ser publicada aí para ter aquela certidão no processo. Perfeito? Enquanto isso, o Vasco da Gama prepara um dossiê, certo? E aguarda amanhã as explicações do Selene. O Vasco está aguardando tudo, porque é o quarto jogo que o Vasco da Gama é prejudicado. Amanhã está previsto aí o programa da CBF e ele vai explicar aí por que que o Gilberto não foi expulso no pênalti que cometeu no Marlon Gomes. O Vasco da Gama tem todos os vídeos aí das partidas aí envolvendo Red Bull Bragantino, um pênalti claríssimo que foi deixado de ser efetuado no Orelhano, situação envolvendo aí o atleta Gabriel Peck no jogo contra a equipe do Galo aqui no Maracanã, a situação também aí do jogo contra o Palmeiras, aquele roubo lá, que a Leila, inclusive, já disse assim: isso faz parte da coisa do passado, isso aí o Celeme já esclareceu, e o que eu fico chateado é o seguinte: que quando o Palmeiras é prejudicado, ela é a primeira que vem a público para poder reclamar, certo? Amanhã ou depois, Leila, pode acontecer aí também com o Palmeiras. E, claro, o Vasco preparou essa situação. Porque para o Vasco, o jogo contra o Bahia foi a gota d'água. Foi a gota d'água, porque o Bahia era para ficar com 10 jogadores, com 18 minutos do segundo tempo, o Vasco teria a grande possibilidade de virar o jogo. Então, isso mexe e mexe muito aí na situação do resultado de dentro de campo. A gente vai cobrar aqui, a gente vai cobrar aqui para que haja agilidade aí nessa situação. Agora, pelo menos, né, a gente tem uma posição do Vasco da Gama que não vai deixar barato e não pode deixar barato mesmo. E o seguinte, depois da festa que foi feita ontem lá na Barreira, o presidente do Fluminense fazer essa pouca vergonha, vai chorar na cama que é lugar quente, né? O Mário Bittencourt, pô, qual foi? Obrigado aí pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!